Bom dia, vamos dar início à nossa EBD desta manhã, mas antes queremos clamar ao nosso Deus que derrame sobre nós as suas bênçãos e que fale com cada um de nós, e que durante este dia e essa semana possamos sentir sobre nós as suas mãos, nos guardando e nos abençoando. Vamos, meus irmãos, trazer um estudo nesta manhã que tem por tema: Deus já se revelou a você? A Bíblia em que estamos meditando é a NVI. O texto básico está em Hebreus 1, do verso 1 ao 4, que assim nos fala: Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas esses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Vamos ver que desde o princípio do mundo que o Senhor vem fazendo uma aliança com o seu povo. É através dessa aliança que o Senhor tem buscado se revelar para a humanidade. Mas essa aliança que o Senhor estabelece acaba sempre por ser quebrada, não por Ele, mas por nós. Vejamos, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jeremias 31, no verso 31 ao 33. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, não se cansa de perdoar e de dar uma nova chance para o seu povo. Quantas vezes o povo de Israel pecou contra Deus? Quantas vezes nós, pelo pecado, quebramos a aliança que fazemos com o Senhor? Deus vem se revelando desde a criação do mundo. Revelou-se a Adão e Eva. Havia uma aliança entre eles, mas houve o pecado da desobediência. E por esse pecado essa aliança foi quebrada. Mas o Senhor sempre se revelou interessado em restabelecer essa aliança. O amor de Deus pela sua maior criação ou pela humanidade é tão grande que sempre que essa lâmpada está próxima de se apagar, o nosso Deus a mantém acesa. Isso vemos na palavra. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. 1 Samuel 3, do verso 3 ao 4. Jesus disse que são estes os adoradores que o Pai procura. João 4, verso 23. Aqueles que estão dispostos em manter essa lâmpada acesa, ouvindo a voz que os chama, não permitindo que se quebre esta aliança. Deus se revela a nós e sempre nos dando oportunidades de conhecermos a sua vontade
bem como a sua palavra, a paciência e o amor de Deus são tão grandes pela humanidade que nunca desiste em nos procurar e vai sempre estar se revelando a nós. Vamos voltar ao verso 1 do texto básico. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Isso vemos em Hebreus 1, verso 1. O nosso Deus tem se revelado de muitas maneiras e tem nos falado de várias formas. Ele vem se revelando, embora muitos não conseguem vê-lo e nem ouvi-lo. E isso o Senhor quer fazer através de sua igreja, mas para isso temos que ser por Ele encontrados, como sendo verdadeiros adoradores. Vamos voltar à palavra que testifica isso. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Efésios 3, verso 10. O que encontramos é que o Senhor e a sua graça agora sejam testificadas mediante a igreja, que é representada pelo seu povo. Mas a que devemos isso? Ao que nos fala o segundo verso de Hebreus 1. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. E quem pode testificar do nome de Jesus, senão a sua igreja? Deus hoje quer se revelar ao seu povo, mas tão somente para os verdadeiros adoradores. É por isso que ele os procura. No princípio, ele se revelou ao casal do Éden, que o traiu. Depois revelou-se a Abraão, a Isaque e a Jacó. Seguiu revelando-se aos profetas e, através deles, era que buscava o conserto do seu povo. Eles foram usados pelo Espírito Santo com revelações que faziam com que fossem alertados de que os seus pecados os condenariam. Mas hoje o Senhor se revela a nós por Ele mesmo, pois sendo Jesus seu Filho, é o Deus encarnado em forma humana. E isso é algo maravilhoso, pois como vimos na antiga aliança, o Senhor se revelava a um de cada vez. Hoje, ele se revela a todos ao mesmo tempo, através de Jesus. Mas nem todos conseguem ver e entender esta revelação. Só a sua igreja que o adora em espírito e em verdade. Voltando à palavra que disso testifica. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1, verso 3. O Senhor sempre vem se revelando para a humanidade de maneira muito limpa e cristalina. E sempre encontramos nele a perseverança de fazer com que nos livremos de nossos pecados. Isso porque seu maior propósito é ter de volta a sua criação junto dele. Deus queria e tinha prazer em caminhar com o homem e com a mulher no jardim, que para eles foi preparado. O Pai nunca se conformou em ter os filhos afastados dele. Isso Jesus deixou claro na parábola do filho pródigo. Ele nos quer de volta ao jardim que com tanto carinho e amor nos preparou. Veja a palavra nos falando disso. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Gênesis 2, verso 8. Ao final do dia, o Senhor ia ao encontro do casal, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Gênesis 3, verso 8. O Senhor nos dá a vida
e os dias que iremos viver, e com eles o livre-arbítrio. Como iremos nos apresentar a Ele? Em desobediência, imundos pelo pecado, dele nos escondendo envergonhados? Ouvindo a voz do Senhor, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Gênesis 3, verso 8. Por que esconderam-se? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Gênesis 3, do verso 9 a 11. Será que na viração do dia, quando ele sopra sua brisa, ouvimos a voz do Senhor a nos chamar e dele nos ocultamos porque estamos nus? Vamos encontrar o Senhor sacrificando um animal. Esse foi o primeiro sacrifício. Aquele casal teria que ter sua nudez coberta. E foi assim que o Senhor fez. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Gênesis 3, verso 21. O pecado os desnudou diante do Senhor. Sacrifício foi feito, sangue foi derramado e a nudez do pecado foi coberta. O mundo, através dos tempos, ouviu a voz do Senhor vindo dos profetas, alertando de que não devemos comer do fruto que nos é ofertado pela serpente, mas em nossa rebeldia não damos atenção para a voz que nos fala, mesmo não havendo limites para as suas revelações, como a palavra nos revela. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Salmo 119, verso 96. Mas as verdadeiras revelações nos são dadas se vindas do alto ou vindas do Senhor no Éden. Tivemos as duas revelações. A primeira vinda do alto, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Gênesis 3, verso 3. Mas veio uma outra voz vinda de baixo, dizendo: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Gênesis 3, verso 4. A voz de Deus e a voz do inferno, chamando para o pecado. Através dos tempos, o Senhor vem dizendo: evite o pecado, não saboreie, pois se dele comer, morrerás. Mas vai haver sempre uma voz vinda de baixo dizendo que nada tem a ver, que saboreiem o pecado para que possam sentir o seu sabor. Em todo o Velho Testamento, o sacrifício de animais continuava sendo feito como forma da humanidade ver seus pecados perdoados e de assim ter refeito a sua aliança com Deus. Aliança essa que só o pecado é capaz de quebrar. E foi então que o Senhor decidiu que não mais haveria sacrifício de animais, mas o seu próprio sacrifício. E foi assim que desceu de sua glória, se tornando humano como nós, para viver de perto o pecado. Assim como caminhava com a sua criação no Éden, decidiu que viria ao mundo caminhar com a humanidade, sentir o que ela sentia, para ver se é possível se vencer o pecado, se seria possível se viver no meio do pecado sem ser um de seus adeptos, se seria possível se renunciar ao pecado. Por isso foi que veio, como vêm todos os seres humanos. Nasceu de mulher, viveu e sentiu as tentações que são feitas a uma criança. Foi adolescente, jovem e adulto. Foi tentado por Satanás. E foi assim que se convenceu de que todo pecado pode ser resistido e vencido, mas pôde caminhar com pessoas. E foi por isso que escolheu andar ou conviver dia e noite com 12 homens. Com eles dividiu o seu alimento e a sua vida. Mas para que fosse feita essa revelação e que todos pudessem crer que ele havia descido
de sua glória, por amor de nós, haverá um preço a ser pago para que Deus nos fosse revelado? Certamente que sim. E Deus se revela a nós e em nós pela sua graça. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10, verso 8. Será que conhecemos alguns que dizem ser detentor dessa glória e estão cobrando por ela? Não será dado essa graça para aqueles que cobram por ela, pois é necessário que se esteja diante do Senhor como obedientes adoradores, consagrando-se e santificando suas vidas diante de Deus, pois só assim é que iremos entender os mistérios de Deus. Sabemos que o Senhor se revelou a nós de maneira definitiva através da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Hebreus 10, do verso 19 ao 20. O nosso Deus, através de Jesus, experimentou viver no meio do pecado e o venceu, mas entendeu que para nós o vencermos, o véu do entendimento teria que ser rasgado para que pudéssemos caminhar por um novo e vivo caminho. E o véu então se rasgou. Ali podemos contemplar esse novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo seu corpo. Assim é que podemos receber a mensagem de Deus, e foi como homem que Cristo nos mostrou ser nosso mediador, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, verso 5. Jesus herdou para nós o direito de conhecer a Deus e, através de seu nome, podemos ter e temos o direito a esta herança. Jesus pagou o preço para que Deus se revelasse a nós. Isso é repetido em todas as pregações que fazemos, mas encontro na palavra que está descrita em uma das cartas que nos foi deixada por Paulo, algo que me leva a pensar e parar para pensar. Veja do que estou falando. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Hebreus 5, do verso 7 a 8. Você não viu nada demais? Vamos analisar o verso 1. Quem era aquele que o ouvia e que podia salvar Jesus da morte, senão o Pai? O que lemos foi que, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Está óbvio que o Pai o ouviu, mas não atendeu. E Jesus, mesmo sabendo de tudo o que sofreria, foi submisso e obediente. Mas por que se submeteu e obedeceu? Foi por ter vivido no meio do pecado e pôde ver que nós não tínhamos condições de vencê-lo. Alguém teria que vencer por nós. Deus não apagou o pecado que foi cometido no Éden. Viu o casal despido e sacrificou um animal para vesti-los. Ao longo dos anos, animais foram sacrificados para que pecados fossem apagados, e não teve outra alternativa senão que Jesus fosse sacrificado pelos nossos pecados. O Senhor sabia que a aliança que foi feita com a sua criação havia se desfeito, e só havia uma forma de restabelecê-la,
seria mais uma vez com derramamento de sangue inocente, pois Jesus viveu o pecado, mas não pecou. Viu o povo desnudo de sua glória, sentiu-se triste, pois não haveria mais como poder caminhar com aquele que foi por ele criado. Ao entardecer, quando sopra a brisa do dia, entristece-se o coração de Deus. Não mais adiantaria o derramamento do sangue de animais para que isso voltasse a acontecer? Jesus, que sempre foi um pai com o Pai, pois foi assim que disse: eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. Decidiu descer de sua glória e refazer essa aliança que alegraria o coração do Pai. E essa nova aliança se deu através de sua peregrinação terrena. Mostrou quem ele era através de ensinamentos, milagres, sua vida sofrida com forte clamor e com lágrimas, como acabamos de ler em Hebreus 5. Esta aliança de Jesus tem seu ápice na entrega, na sua dor, humilhação, sofrimento e morte de cruz. A vida de Jesus fala do grande amor que o Pai tem para com seus filhos. O que vimos até aqui foi que o homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa de sua desobediência e rebeldia, lugar em que habita o pecado, escolheu seguir seu próprio caminho e seu relacionamento com Deus se desfez. A aliança se quebrou. Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião ou indiferença, é evidência de que a Bíblia chama de pecado. A quebra dessa aliança nos mostra de que a humanidade se separou espiritualmente de Deus, e essa separação traz um salário por recompensa, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. O pecado abre um profundo abismo entre Deus e a humanidade. A única solução encontrada por Deus foi Jesus. Por meio dele podemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida, pois só em Jesus é que encontramos o plano de salvação feito pelo Pai. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Estava aberto um abismo entre nós e Deus. Sobre esse abismo era necessário que fosse feito uma ponte que se transformaria no caminho que leva a Deus. Jesus se propôs em ser esse caminho e foi assim que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. João 14, do verso 6 ao 7. O Pai e o Filho decidiram tomar a iniciativa de ligar o abismo que nos separava deles, e Jesus, mesmo com lágrimas, obedeceu e veio para morrer na cruz, derramando seu sangue em nosso lugar, pagando o preço de nossos pecados, nos levando a concluir que, já agora, vocês o conhecem e o têm visto. João 14, verso 7. Mas será que vai nos bastar tudo o que ouvimos até agora para recebermos o plano de salvação que Jesus conquistou na cruz? Não. Ainda temos que nos arrependermos de nossos pecados. Só então é que somos dignos de recebê-lo e nos tornarmos assim em filhos de Deus. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1, verso 12. Mas como é que fazemos isso? Pois somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, verso 8.
Jesus não vai invadir seu espírito, sua alma, o seu coração para recebê-lo. Temos que abrir a porta para que ele entre. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. Vemos que não basta crer ser Jesus o Filho de Deus, ser Ele o nosso Salvador e nem saber que Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. É necessário muito mais que isso. De nada nos adiantará confessarmos tudo isso e cochearmos entre Ele e o pecado. É necessário que haja arrependimento sincero e recebermos a Cristo pela fé, por meio de uma decisão pessoal e que esta seja sustentada pelo Espírito Santo do Senhor. Vou encerrar trazendo um alerta aos cristãos, pois Jesus veio para estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens. Seu sangue derramado na cruz foi o sinal dessa nova aliança, e todos pensam que por ter Jesus derramado seu sangue, todos receberão salvação. É comum ouvirmos isso vindo de muitos, mas veja quais foram as suas palavras quando da última ceia que fez com seus discípulos. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Mateus 26, verso 28. Jesus não disse que foi derramado em favor de todos, mas que foi derramado em favor de muitos. É necessário que se esteja diante do Senhor em espírito e em verdade. É necessário que tenhamos Jesus como o único, suficiente e eterno Salvador, mas também é necessário que tenhamos em nosso coração um profundo arrependimento de nossos pecados. Que Deus abençoe a todos, que todos estejam diante do Senhor. Amém, meu Pai.